A continuação do capítulo 49 de Jeremias reafirma a doutrina da soberania universal de Deus. O Senhor não está restrito aos assuntos de Judá. Ele governa todas as nações, julgando-as por seu orgulho, Edom e usurpação, Amon, e falsa segurança, Damasco e Sedá. A repetição das promessas de restauração, Amon e Elã, no final de algumas profecias, sugere que o plano de Deus de salvação e renovação se estende a todos os povos após o juízo purificador. Vamos à leitura. Jeremias capítulo 49, dos versículos 23 ao 39. Contra Damasco foram confundidos Emate e Arfade, porque uma notícia funesta lhes adveio e de medo desfaleceram. É o mar em tormenta que não se pode acalmar. Damasco perdeu a coragem, desejaria fugir. O terror, porém, a paralisia e a angústia e a dor dela se apoderam, qual mulher em parto. Como não foi abandonada a cidade gloriosa, a cidade que fazia minhas delícias, porquanto cairão os jovens em suas praças, e seus homens de guerra nesse dia perecerão, oráculo do Senhor dos Exércitos. Vou lançar fogo nas muralhas de Damasco, para devorar os palácios de Ben-Hadad. Assedarem os reinos de Assó, vencidos por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eis o que diz o Senhor: erguei-vos, atacai Sedá, aniquilai os filhos do Oriente. Sejam-lhe as tendas arrebatadas e os rebanhos, e que se lhes tire os pavilhões, bagagens e camelos ao grito de que o terror se espalhe. Salvai-vos, fugi a toda pressa. Ocultai-vos em esconderijos, habitantes de Assó, oráculo do Senhor. Erguei-vos, atacai um povo pacífico que vive em segurança, oráculo do Senhor, e que habita sozinho, sem portas nem ferrolhos. Sejam seus camelos a vossa presa, e seus rebanhos numerosos o vosso espólio. Espalharei por todos os ventos esses homens de cabelos raspados, e de toda parte lançarei sobre eles a desgraça, oráculo do Senhor. Assó se tornará guarida de chacais, eterna solidão onde ninguém mais habitará, e onde doravante nenhum ser humano permanecerá. Palavra do Senhor dirigida ao profeta Jeremias, acerca de Elã, no começo do reinado de Sedecias, rei de Judá, nesses termos. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: vou quebrar o arco de Elã e o melhor de sua força. Mandarei vir sobre Elã os 4 ventos, dos 4 cantos do céu, e esses ventos os dispersarei. Não haverá nação onde não chegue fugitivos de Elã. Farei tremer os elamitas diante de seus inimigos, e ante aqueles que tramam contra sua vida. Precipitarei calamidade sobre eles, o fogo de minha cólera, oráculo do Senhor, e lançarei sobre eles a espada, até que sejam exterminados. Colocarei meu trono em Elã, e mandarei matar o rei e os chefes, oráculo do Senhor. Com o correr dos tempos, porém, mudarei a sorte de Elã, oráculo do Senhor. O capítulo 50 de Jeremias foca na queda iminente da Babilônia, chamada aqui de Caldeia, e em contraste na redenção e retorno de Israel e Judá. Neste capítulo, Jeremias estabelece um profundo contraste teológico. O opressor, Babilônia, será destruído por sua própria soberba e por ter extrapolado seu mandato, enquanto o povo de Deus, Israel e Judá, será redimido, perdoado e restaurado. Jeremias capítulo 50. Palavra do Senhor pronunciada contra a Babilônia, país dos caldeus, por intermédio do profeta Jeremias. Proclamai o que vos digo e publicai-o entre as nações. Erguei um sinal, anunciai-o. Nada oculteis e exclamai: Babilônia foi tomada. Bel cobriu-se de confusão. Merodach foi destroçado, e seus ídolos foram confundidos, e abatidas suas imundícies. Porque um povo vindo do norte avança contra ela, o qual fará de seu território um deserto, inabitado, donde animais e homens fugirão e desaparecerão. Naqueles dias, naqueles tempos, oráculo do Senhor, voltarão os israelitas e os judeus, e em lágrimas hão de caminhar, procurando o Senhor seu Deus. Eles se porão em procura de Sião, e para lá voltarão seus rostos. Vinde, unamo-nos ao Senhor por uma eterna aliança que não será jamais esquecida. Será meu povo qual rebanho de ovelhas perdidas. Seus pastores as tinham perdido ao azar das montanhas. Caminhavam por montanhas e colinas, esquecendo-se de seu aprisco. Quantos as encontravam, devoravam-nas e diziam seus inimigos: nenhum mal existe nisso,
porquanto pecaram contra o Senhor, verdadeiro aprisco e esperança de seus pais. Fugi do recinto da Babilônia, abandonai a caldeia. Sede como os cabritos à frente do rebanho, porque vou suscitar e conduzir contra a Babilônia uma coligação de grandes nações vindas do norte. Contra ela se hão de enfileirar e a levarão de vencida. Suas setas são a de hábil guerreiro, que não dispara sem atingir o alvo. A caldeia será entregue à pilhagem, e os que saquearam se fartarão, oráculo do Senhor. Sim, alegrai-vos, podeis estar contentes, saqueadores de minha herança. Sim, saltai qual novilha na campina, e relinchai qual garanhão. Ficará coberta de confusão a vossa mãe, aquela que vos gerou corará de vergonha. Ela é colocada no último lugar das nações, porque não é senão deserto, desolado e pantanoso. Priva de seus habitantes a cólera do Senhor, ficando reduzida a um estado de solidão. Quem passar pela Babilônia e lhe contemplar a queda, assobiará de pasmo. Em marcha para assaltar a Babilônia, vós todos arqueiros, atirai contra ela sem poupar as flechas, porquanto pecou contra o Senhor. De todos os cantos lançai contra ela o grito de guerra. Ela estende a mão, suas torres e muralhas são desmoronadas, pois assim é o castigo do Senhor. Vingai-vos dela, fazendo o mesmo que ela fez. Exterminai na Babilônia aquele que semeia e o que maneja a foice no tempo da colheita ante a espada devastadora. Volte cada um para o seu povo e fuja para a sua terra. Israel é qual ovelha desgarrada, perseguida por leões. Um a devorou, o rei da Síria, e outro lhe partiu os ossos, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eis porque assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vou castigar o rei da Babilônia e a sua terra, assim como castiguei o rei da Síria. Trarei novamente Israel para as suas pastagens, a fim de que entre nas pastagens do Carmelo e de Baçã, e nos montes de Efraim e de Galaade ela se fartará. Naqueles dias e naqueles tempos, oráculo do Senhor, será buscada a iniquidade de Israel, mas ela terá desaparecido, e também o pecado de Judá. Mas não o acharão, porque perdoarei ao resto que tiver poupado. Sobe contra a terra de Merataim e contra a população de Facude. Devasta, extermina, oráculo do Senhor, e executa todas as minhas ordens. Tumulto de guerra no país, desastre imenso. Como foi feito em pedaços o martelo que feria o mundo inteiro? Como se transformou a Babilônia em objeto de pasmo entre as nações? Lancei-te à rede, e sem o saberes, foste recolhida de improviso, ó Babilônia. Eis-te apanhada e presa, por haveres provocado o Senhor. Abriu o Senhor seu arsenal para dele tirar as armas de sua indignação, porque o Senhor dos Exércitos tem algo a fazer contra a terra dos caldeus. Vinde contra ela de todos os confins, abri seus celeiros, amontoai em feixe e tudo exterminai sem que reste coisa alguma. Matai todos os seus touros, que desçam ao matadouro. Ai deles, porque o seu dia chegou, o tempo do seu castigo. Ouviram-se os gritos dos fugitivos e daqueles que escaparam da terra da Babilônia, a fim de anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança que toma pelo seu templo. Convocai contra a Babilônia os arqueiros, quantos reteçam o arco, e sitia a fim de que ninguém possa escapar. Tratai-a segundo a sua conduta, tomai-lhe tudo o que ela fez, porque ela se levantou contra o Santo de Israel. Por isso os seus jovens vão cair nas praças, e todos seus guerreiros perecerão nesse dia, oráculo do Senhor. É contra ti que me volto, ó insolente, oráculo do Senhor, Javé dos exércitos. Chegou o teu dia, o tempo do teu castigo. A insolente se atordoará e cairá sem que ninguém mais a levante. Eu lhe lançarei fogo nas suas cidades, e tudo em volta será devorado. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: andam oprimidos os israelitas, assim como os judeus. Aqueles que o levaram ao cativeiro os detêm, recusando-se a libertá-los. É forte, contudo, seu vingador, cujo nome é Senhor dos Exércitos, e ele lhe defenderá com ardor a causa, a fim de que volte a calma ao país e faça tremer os habitantes da Babilônia. A espada, os caldeus, oráculo do Senhor, e a população da Babilônia, os seus chefes e os seus sábios. A espada, os seus adivinhos mentirosos, para que enlouqueça.
A espada, seus guerreiros, para que dele se aposse o terror. A espada, os seus cavalos e os seus carros, e toda a massa de povo que nela se encontra, para que se tornem como mulheres. A espada, seus tesouros, para que sejam saqueados. A espada, suas águas, para que se esgotem. Porquanto é uma terra de ídolos, de gente apaixonada por seus espantalhos. Por isso, as feras aí farão sua morada como os chacais, e os avestruzes aí fixarão sua habitação. Jamais será ela habitada e para sempre ficará deserta. Irá-lhe acontecer como no tempo em que Deus destruiu Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, oráculo do Senhor. Ninguém mais aí habitará, e nenhum ser humano a povoará. Eis que do norte acorre um povo, uma grande nação, e reis numerosos erguem-se dos confins da terra, armados de arcos e de setas. São cruéis e sem piedade. O barulho que fazem assemelha-se ao rugido do mar. Montados em cavalos, alinham-se em ordens de batalha contra ti, filha da Babilônia. Ao chegar-lhe tal notícia, deixou pender os braços o rei da Babilônia, e a angústia o oprimiu. Qual a dor de uma mulher ao dar à luz? Qual leão lança seu inimigo dos espinheiros do Jordão para uma pastagem perpétua? Assim também em um instante eu os farei desaparecer, e aí estabelecerei aquele que escolhi. Porquanto quem se iguala a mim, quem poderia citar-me em juízo? Qual o pastor que poderia afrontar-me? Escutai, portanto, a decisão do Senhor a propósito da Babilônia e seus desígnios contra a Caldeia. Sim, serão arrastados à morte como débeis cordeiros, e seus campos serão devastados. Ao estrondo da queda da Babilônia, comoveu-se a terra, e até entre as nações chegou seu eco. No capítulo 4 de Timóteo, é um chamado à fidelidade evangélica. Ele ensina a igreja a discernir a verdade, rejeitar o ascetismo legalista e encoraja o jovem líder Timóteo a ser um modelo de piedade prática, dedicando-se diligentemente às escrituras e à sã doutrina. 1 Timóteo capítulo 4. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar a fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas, de hipócritas impostores que, marcados na própria consciência com o ferrete da infâmia, proíbem o casamento, assim como o uso de alimentos que Deus criou para que sejam tomados com ações de graça pelos fiéis e pelos que conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada há de reprovável, quando se usa com ação de graças, porque se torna santificado pela palavra de Deus e pela oração. Recomenda esta doutrina aos irmãos e serás bom ministro de Jesus Cristo, alimentando com as palavras da fé e da sã doutrina, que até agora seguistes com exatidão. Quanto às fábulas profanas, esses contos extravagantes de comadres, rejeita-os. Exercita-te na piedade. Se o exercício corporal traz algum pequeno proveito, a piedade, esta sim é útil para tudo porque tem a promessa da vida presente e da futura. Eis uma verdade absolutamente certa e digna de fé. Se nos afadigamos e sofremos ultrajes, é porque pusemos a nossa esperança em Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, sobretudo dos fiéis. Seja este o objeto de tuas prescrições e dos teus ensinamentos. Ninguém te desprezes por seres jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar e de viver, na caridade, na fé, na castidade. Enquanto eu não chegar, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não negligencies o carisma que está em ti e que te foi dado por profecia, quando a Assembleia dos Anciãos te impôs as mãos. Põe nisto toda a diligência e empenho, de tal modo que se torne manifesto a todos o teu aproveitamento. Olha por ti e pela instrução dos outros, e persevera nestas coisas. Se isto fizeres, tu te salvarás a ti mesmo e aos que te ouvirem. O resumo do Salmo 109 é uma das maiores profecias sobre Jesus. Ele o apresenta como Rei Divino, entronizado à direita de Deus Pai. Apresenta Jesus como Rei vitorioso, que domina seus inimigos. Apresenta Jesus como sacerdote eterno, segundo a ordem superior de Melquisedeque. E ele afirma o poder e o domínio do Messias sobre a história e sobre as estruturas de oposição. Salmo 109. Eis o oráculo do Senhor que se dirige a meu Senhor. Assenta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos o escabelo de teus pés.
O Senhor estenderá desde Sião teu cetro poderoso. Dominarás, disse ele, até no meio de teus inimigos. No dia de teu nascimento, já possuías a realeza no esplendor da santidade. Semelhante ao orvalho, eu te gerei antes da aurora. O Senhor jurou e não te arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, ele te destruirá os reis no dia de sua cólera. Julgará os povos pagãos, empilhará cadáveres, por toda a terra esmagará cabeças. Beberá da torrente no caminho, por isso erguerá a sua fronte. Nesse trecho do capítulo 26 de Eclesiástico, celebra a mulher virtuosa como a personificação de toda a beleza moral e estabilidade. No entanto, ele encerra com uma nota de sabedoria mais ampla sobre as dificuldades da vida e os perigos morais que se escondem em certas vocações, alertando o leitor sobre a necessidade de vigilância constante, especialmente no comércio e nas interações sociais. Eclesiástico capítulo 26, dos versículos 15 ao 28. Como o viajante sedento abre a boca, diante da fonte bebe toda a água que encontra, assim senta-se ela em qualquer cama até desfalecer, e qualquer flecha abre sua aljava. A graça de uma mulher cuidadosa rejubila seu marido, e seu bom comportamento revigora os ossos. É um dom de Deus uma mulher sensata e silenciosa, e nada se compara a uma mulher bem educada. A mulher santa e honesta é uma graça inestimável. Não há peso para pesar o valor de uma alma casta. Assim como o sol que se levanta nas alturas de Deus, assim a beleza de uma mulher honrada, ornamento de sua casa. Como a lâmpada que brilha num candelabro sagrado, assim a beleza do rosto na idade madura. Como colunas de ouro sobre alicerces de prata, são as pernas formosas sobre calcanhares firmes. Como fundamentos eternos sobre pedra firme, assim são os preceitos divinos no coração de uma mulher santa. Duas coisas entristecem o meu coração, e uma terceira me irrita. Um homem de guerra que perece na indigência, um homem sábio que é desprezado, e aquele que passa da justiça ao pecado. A este último Deus reserva a espada. Duas coisas me parecem difíceis e perigosas. Dificilmente evitará erros o que negocia, e o taberneiro não escapará ao pecado da língua. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.